Olá, atiradores apaixonados. Estamos aqui iniciando o podcast da Calibre com dois convidados ilustres. Um, meu amigo Tatai, irmão da Springfield Armory, patrocinador master. E a outra, atiradora Kelly Carvalho, né, representando aí toda a equipe feminina. E, Tatai, faz as suas apresentações, por favor. Bom, primeiro, além do prazer enorme de estar aqui presente com vocês, né, e ajudar a divulgar um pouco mais a Copa Calibre, né, que é uma coisa sensacional que vem acontecendo para que vocês possam participar, não só fazer as suas habitualidades, mas, enfim, fazer realmente aquilo que é o mais interessante do tiro, mais divertido, que é o atirar, né? Então, eu acho que está aqui com você um ícone do tiro brasileiro, né, temos uma amizade de muitos anos, né? E que continua divulgando o tiro esportivo no Brasil, né? E a Kelly aqui, que está aqui mostrando a força feminina. E aí, Kelly, o que você está achando disso aqui? O que você está pensando? O que você viu de interessante com tantas mulheres participando? Bom, acho que o número de mulheres, né, no esporte vem crescendo. Isso tem que acontecer, tem que continuar crescendo cada vez mais, porque... nosso lugar é no pódio também, não é só lá na cozinha, não é só no escritório. A mulherada está ativa e queria convidar que mais mulheres, né, pudesse participar mais desse esporte, que é um esporte muito bom, muito lindo, e que eu tenho ali uns 20 anos, eu acho que de caminhada, 30 anos de caminhada já perdi as contas, né? Eu acredito até que mais, porque eu conheço o teu marido... Entendeu? Há uns 30 e poucos anos, né? Ou seja, 88, 35, né? Você conheceu quando, Demetrios? Nossa, posso falar não, aí vai revelar a idade. Não, mas então, eu acho que eu até brinquei com ele, até brinquei com o Demetrios, que eu acho que eu conheço, a gente se conhece há mais tempo do que você conhece sua própria mulher, né? Logo quando eu estava iniciando o romance, né, o namoro, e a gente já tinha se conhecido já. Já. Legal. Uma longa data. A gente já está junto há 35 anos. Né? É uma vida, né? Se a gente for ver, né? Tudo aquilo que foi feito, né? O que a gente ainda continua fazendo, né? Você vê, hoje eu tenho 63, né? Então a gente começou isso, a gente era moleque, para falar a grande verdade, moleque no bom sentido, né? Acho que o mais importante é isso, né? É a amizade, né? Real, sim, né? E é construída debaixo de muita luta, né? Durante esses anos todos, a gente lutando para poder ter o que a gente tem hoje. E com isso tudo, é uma coisa muito curiosa, Tatai. Muito poucas pessoas conhecem a história, né, vamos colocar aqui o início de 1988, foi quando eu iniciei, né, mas você já estava no tiro há bastante tempo. Conta um pouquinho para a gente como é que foi aquele início. Bom, eu tenho duas passagens esportivas que você sabe, né? Eu venho do tiro olímpico, né? Eu comecei a tirar muito novo, né, em 72, né? E fazendo tiro olímpico, que era no caso carabina, né, na época, carabina de ar comprimido a 10 metros, também fiz carabina 22 a 50 metros, e fuzil quando cheguei ter um pouco mais de idade, podia conseguir segurar a arma, fuzil a 300 metros. Mas enfim, eu participei das modalidades olímpicas até basicamente 80, né, de 72 a 80, e depois começamos a buscar uma coisa mais legal, uma coisa mais dinâmica, né, acho que a gente passa na nossa vida, a gente passa por procura de coisas, ainda mais eu, como era um adolescente na época, né, a gente quer uma coisa mais, sabe, que fosse mais emocionante. E o tiro olímpico é muito chato. Apesar de eu ser apaixonado pelo tiro olímpico, é muito chato, porque é uma briga que você tem, eu, o atirador, e todos os outros quietinhos, e o alvo lá na frente sozinho, e puff, pem, puff, pem, puff, pem. Então é muito chato, então eu procurava algo mais emocionante, né? Mas é uma escola, né? O tiro olímpico é a base, mas é a base. Quem não tem o fundamento, você sabe muito bem disso, vocês são os dois atiradores aqui, de muitas... primaveras, né? Então a gente sabe que se não tiver uma base, você não consegue executar realmente aquilo que você precisa, né? Então, mas aí buscamos um tiro mais emocionante. Mas deixa isso para a próxima parte aqui, porque eu vou só te interromper um pouquinho, porque eu acho que tem muita história e é bom a gente pegar esse complemento também da Kelly, né, sobre o início, que quando a gente foi para o stand, principalmente ali no 5º Batalhão, no Majaluá, onde a gente iniciou aqui, no CLPM, no Gremig e tudo mais, a gente não tinha a quantidade de mulher que a gente tem hoje. Como é que você vê isso hoje, Kelly, essa participação das mulheres, né, no meio do tiro? Eu acho que o esporte acabou se tornando uma coisa familiar, né? Antigamente, quando eu comecei no tiro, realmente era
4, 5, meia dúzia de mulheres ali, e o restante era um meio masculino, né? Um meio até chato às vezes de ficar, porque não tinha uma preocupação ali né, com o lado feminino, com a mulher e tudo mais. E hoje não, hoje, né, as mulheres estão indo, estão participando, né, os filhos estão indo, está crescendo, tá naquele meio, e é um meio que antigamente tinha aquele místico, né, de perigoso, né, arma é perigosa e não sei o quê, e o negócio já vai fluindo, já vai mostrando que não, que é um esporte seguro, que é um esporte que traz concentração, que faz com que os filhos se concentrem mais na escola e assim, né, traz a família, não só a mulher, mas a família para dentro do meio. E é muito legal isso, Tatá e Kelly, porque eu comecei a tirar muito novo, né? Eu tinha 4 anos de idade quando eu dei o meu primeiro tiro, né? Minha família, por parte de mãe ali, o Coronel Milton Abrantes, né? Junto com a minha avó, Isabel, né? E todos os meus tios ali, sempre incentivaram que todos em casa devam, né, ter conhecimento do manuseio seguro com arma de fogo, que é uma coisa que a gente bate muito até poder trazer a segurança para dentro de casa. E aí a gente viu o Tatá falando em relação a esse ponto do tiro olímpico, né, sendo que em seguida ele se desenvolveu dentro de uma modalidade que eles trouxeram para o Brasil. E eles começaram do zero. Então essa história que o Tatá vai contar para vocês vão ver, é extraordinária. História, né? Então eu falei para vocês que o tiro olímpico era muito chato, né? Meio uma luta somente individual. Acho que eu não conheço esporte nenhum do mundo, entendeu? Mais individual que o tiro, mesmo por equipe individual, né? Então a gente queria algo mais, a gente começou a procurar tiros mais emocionantes, caímos no tiro de combate, né? Naquela época, né? Tal, até conhecer, no caso, a gente começou a ver alguns filmes de VHS, né, que a gente comprava nos Estados Unidos, né? Essa modalidade é bacana, não sei o que e tal, nós temos que aprender, vamos tentar copiar. A gente tentava copiar, trazer para o Brasil, fazer umas provas, mas era tudo experiência e erro, né? Fazia prova e tal, eram 5, 6, 7, 10 pessoas. Estou falando, para vocês se habituarem mais ou menos, que ano nós estamos falando? Estamos falando em 83, 84, né? 1983, 84. Depois de um certo tempo, a gente decidiu, vamos viajar e vamos ver como se faz lá fora, né? Assim, foi impressionante que até a Taurus nos ajudou, entendeu? Viu o empenho, nos patrocinou com as armas, os carregadores, né? E viajamos então com uma equipe de 5 pessoas ou 6, né? Que esses sim são os dinossauros, né? Quem começou basicamente tudo, né? A gerar, no caso, o que é o tiro prático, né? O tiro dinâmico, né? E fomos para um campeonato mundial, até divertido falar, quer dizer, eu participei disso, né? Tinha uma participação assim, internacional de tiro na parte olímpica, né? Já tinha participado de campeonatos mundiais, Pan-Americano em 79 em Porto Rico, etc e tal. Então já tinha uma certa, vamos dizer assim, cancha do que seria viajar de forma esportiva fazendo parte de uma equipe, né? Aí chegamos em Orlando, né? Essa equipe totalmente especializada, né? E vimos que o esporte não era exatamente nada daquilo que a gente estava fazendo no Brasil. Quer dizer, tudo que a gente estava fazendo no Brasil era realmente tudo muito diferente. E foi uma grande escola. Quando a gente viu, criamos o que a gente chama de network, né? Quer dizer, e todo mundo via, de onde é que vocês são? O que vocês vieram fazer aqui? Não sei o que. Tá? Viram que a gente tinha uma condição precária, né? Não só de equipamento, né? Que a gente estava usando, enquanto o pessoal estava usando aquelas armas tal, cheias de coisa, a gente estava com pistolas de fábrica sem nada. Um ponto interessante, Tatá, que esse campeonato mundial foi em 1983? 86. Orlando. O Tatá está falando de uma modalidade, né? Que é a IPSC, que eu presidi de 2013 até 2021. Sim, você fez evoluir muito a Confederação Brasileira. Da IPC aqui no Brasil. E o IPC ele foi fundado nos Estados Unidos em 1976. Sim. Pelo coronel Jeff Cooper. Né? Que foi exatamente fazendo a transformação do tiro de combate para o tiro mais dinâmico. Você colocou uma coisa super importante, porque Jeff Cooper, entendeu? O que ele faz? Ele viu que os treinamentos que eram utilizados para as forças militares não tinham nada a ver. O que era aquele treinamento militar que ele se referia? Vocês vão ver muito isso em alguns filmes antigos, né? O pessoal pega aquela pistola de 1911, né? Com uma mão só aponta o alvo com uma mão só. Quer dizer, aqui não tinha nada daquilo que ele via, Jeff Cooper, né? Via na situação real. Então ele queria trazer
a realidade mais para o treinamento, né? E ele sim no meu ponto de vista, um visionário, né? Que conseguiu compilar aquilo que ele via na vida real e jogar no tiro de combate, que pelo nome, que era muito chato, né? O tiro de combate era uma coisa meio crítica, né? Para ser utilizado, porque era um esporte, né? É um esporte, né? Então foi daí que nasceu o tiro prático em 86. E uma coisa bacana é que, como a gente estava conversando hoje, né? Na hora do almoço e tudo mais, que é muito legal ter o Tatai aqui, né, na cidade, aqui de Belo Horizonte, capital mineira, né? Você sabe que eu adoro essa cidade, de queijo mineiro. Você sabe que eu tenho lembranças ótimas aqui. E a gente está comentando exatamente com o surgimento da Associação Brasileira de Tiro Prático, né, que vocês construíram isso ali em São Paulo. Fala um pouquinho sobre as pessoas que deram esse start ali. Então, ali, nomes que realmente merecem ser, espero lembrar de todos, né? Eu, com 63 anos eu não lembro tanta coisa assim. Mas assim, nomes como Antônio Carlos de Pinho, Luiz Fernando Frota, Heraldo Ribas, Cocito, Maurício Lemos Freire, gente que muitos já foram, tá? Mas esse pessoal foi realmente quem fez a coisa acontecer. Eu acho o seguinte, os atiradores de hoje, a gente vê uma leva muito grande de atiradores e tal, mas eles não têm a menor ideia daquilo que foi, das dificuldades que a gente passou. Sem falar, pessoal, que naquela nossa época, era o tabu que existia com arma de fogo era enorme, entendeu? 9mm, 45 e tal. Quer dizer, a possibilidade que acontecia de a gente ser reconhecido como terroristas e tal, pessoal, e não tinha nada a ver, né? Tanto que o próprio Exército nos ajudava a reconhecer as competições, para que a gente não fosse preso numa prova. É uma coisa muito interessante, né? Eu, por exemplo, comecei a atirar em 1989, né? E naquela ânsia ali de querer fazer as coisas acontecerem, né? Tendo ali, né, a minha esposa do meu lado, a gente podendo viajar em algumas oportunidades para fora para poder aprender cada vez mais e mais, mas a gente vinha que a gente tinha uma necessidade muito grande, que era evoluir a legislação, as normas, né? Evoluir essa questão do aceite. E a Kelly, ela presenciou muito isso, né, Kelly? Como é que você vê todo esse esforço que foi feito naquela época e como você enxerga isso hoje, principalmente em relação às mulheres, né? Bom, estando do seu lado, eu me sinto muito orgulhosa, né, por estar do lado de uma pessoa que sempre lutou e continua lutando, sim, bravamente à frente do esporte, para ter um esporte justo, legalizado, profissional, né? Quando você presidiu aí a confederação, o tanto que você fez essa entidade crescer, se profissionalizar, né? Tirou aquela parte amadora e trouxe para o lado profissional mesmo. E assim, sempre à frente dos estudos, sempre estudando incansavelmente, né? Vira noites e noites na mesa, sentado, estudando, debruçado em cima de portarias para poder estar trazendo sempre, oferecendo sempre o melhor, né? A preocupação que você tem hoje com a Calibre é de estar sempre em busca de modalidades que vai fazer o crescimento do atirador, né? De hoje, que não tem essa visão, né? Dos brutamontes aí que o Tatá acabou de falar, dos dinossauros. Para que tenha um tiro seguro, para que tenha um tiro, né, legalizado, para que a gente sempre, né, corra ali, sempre justo, para poder, né, não ceder nossos direitos, né, para a gente poder estar à frente com a cabeça erguida. O que a Kelly está dizendo, Tatá, é que a Calibre Supercopa, a gente pensa muito na construção do atleta. Então eu acho que eu senti outra coisa, eu senti um amor enorme, entendeu? Que ela tem por você há anos. É mútuo. Eu sou suspeito, né? Esse amor, de fato, existe. Eu tenho um agradecimento imenso, né? Somente a Kelly. Mas, bom, parceira, né? O assunto hoje não sou eu. Um dia nós vamos fazer um podcast sobre... Mas deveria, porque é um casal que eu admiro muito por essa parceria que existe entre vocês. Mas a gente vê, né, que a construção do atleta, obviamente que a gente tem aí um país imenso, enorme, né, com 200 milhões de habitantes, né, mas uma quantidade de praticantes no tiro ainda devidamente ali registrado muito pequena. Obviamente que tem muito mais, a gente vê ali alguns eventos, né, essa questão do atirador ter que passar por esse crivo e etc e tal, é uma parte bastante burocrática, né, bastante exigente, né? E a gente passa por isso e vence todas essas barreiras para poder continuar ali
seguindo em frente. Mas a Calibre Supercopa, a gente sempre pensou na construção do atleta. Como que é isso? Alvo 4 Cores, que nós fundamos em 2018 através do tiro recreativo online. Nós trouxemos esse evento exatamente para a gente poder propiciar o tiro amador, para que o atleta que não tem experiência em competições, né, municipais, regionais, nacionais, internacionais, pudesse exatamente, né, ter uma chance de competir no ranking nacional, né? Então, a gente teve ali e tem ainda a oportunidade de a gente fazer esse crescimento. Então, o Alvo 4 Cores, ele aprende o tiro de precisão, mas ele aprende também a dominar o tempo, né? 20, hoje 20, 15, 10, 6 segundos, antigamente 30, 20, 15 e 10 segundos. Então, a gente fez algumas mudanças por ordem ali, até em quantidade de disparo, de 24 para 12 e tudo mais, mas ele aprende o tiro de precisão e a dominar esse tempo. Por que isso? Porque logo em seguida a gente tem ali os drills, né? O Bill Drill é o presidente e Trishot Plus, que é uma outra construção. A gente tem no Bill Drill o tiro que ele tem que equilibrar, né? Não é simplesmente disparar 6 disparos de qualquer maneira, né? Tem o presidente, né? Onde ele precisa ter um conhecimento maior sobre o double tap e a transição de alvo, e a gente que conhece, não adianta fazer tem que ter uma cadência ali equilibrada, e o Trishot Plus, que você tem ali o saque, o triple tap, 3 tiros, recarrega e mais 3 tiros. Isso sempre observando as regras de segurança, né? Como fazer a recarga, arma alta, mantendo. Então, tem assim várias técnicas que a gente busca exatamente auxiliar o atleta através do clube de tiro, onde é a base dele, e com árbitros credenciados, formados pela Calibre, que já passam dos 400 árbitros formados pela Calibre, né? Onde recebe ali uma instrução via um seminário online, né? Uma prova, né, que ele tem que fazer, a averiguação que a gente está sempre fazendo. Então, essa construção do atleta, naquele início lá, nós não tivemos, né? Eu me espelhei muito e graças a Deus tive bons professores, como o próprio Tatai, foi um instrutor à época, o Antônio Pêssego, né? Né? O próprio, né, o Jair Barraco, aqueles vídeos que ele fez, o Rob Lita, né? O próprio Frank Garcia também, que veio para o Brasil, né? Então, assim, foi um trabalho muito grande. E as pessoas, eu acho que precisam conhecer mais toda essa estrutura que foi desenvolvida e que é desenvolvida de uma maneira bastante responsável, né? E buscando exatamente o crescimento, né, correto, né, para toda essa gama de interessados que tem. Eu deixo um recado aqui, que eu tenho certeza que você vai poder trazer ali mais informações sobre como que tudo iniciou, mas você, atirador, né, não desista, continue insistindo, persistindo, participando, né, prestigiando o seu clube de tiro, né, buscando ali manter a sua regularidade, com a sua habitualidade, com as exigências que, né, a norma faz e tudo mais. Somente assim a gente vai conseguir cada vez mais evoluir, cada vez mais. Nós já evoluímos bastante, vamos continuar buscando essa evolução cada vez mais, porque tem pessoas e nomes que são bastante promissores nessa busca, nessa ajuda, no contexto geral. Não estou falando de uma modalidade A, B ou C, estou falando do contexto geral, para a gente poder ser reconhecido de fato como um país que tem ali o esporte tiro, né, de uma maneira bastante correta ali, né? E o Tatai traz informação. O Tatai tem grandes histórias, né? Eu já presenciei muitas delas, né? Participando de vários campeonatos junto, vendo o Tatai sendo campeão brasileiro, né? Sendo exemplo para muitos de nós, né? Foi o meu exemplo, é o meu exemplo até hoje, na verdade, né? É meu grande irmão, meu grande amigo. A gente sabe disso, o esforço todo que a gente sempre fez e vai continuar fazendo, né? Para a gente poder fazer com que isso aconteça. Mas você mostrar, contar para todo mundo, né, a evolução do tiro de lá para cá, vai ser cada vez legal. E a gente tem muito tempo ainda. Bom, você falou uma coisa muito importante, que no começo, uma coisa que nos manteve muito unidos, né, e que permitiu um crescimento relevante naquela época, né? Porque existia uma insegurança jurídica enorme, né? Ninguém sabia muito o que fazer, como fazer, quem permitiria, quem não permitiria, tudo muito novo. Acho que foi a família
que se criou dentro daquele ambiente. Eu não vejo mais muito essa família assim hoje em dia, mas eu acho que essa família, nossa amizade, entendeu? E outras pessoas também que participaram, não é só isso, muita gente teve que parar de fazer tudo para poder nos ajudar ou se ajudar a criar as provas. Você lembra muito bem, a gente tinha que atirar, construir a pista, tinha que ser RO, tapar o alvo, levantar a perpepópera, se concentrar para depois atirar de novo. Quer dizer, éramos goleiro, atacante, éramos juiz, a gente corria para ver o VAR, chamava todo mundo para ver o VAR, ou seja, era complicado porque tinha pouca gente e poucos sabiam como fazer, e nós não podíamos nunca ser desleais, porque era a nossa família, entendeu? Isso que era bacana. Então o que existia naquele momento, que para mim é um momento de ouro, né? Realmente foi uma experiência que eu tive, que eu não tenho como transmitir sem colocar as minhas emoções, porque foi aquilo que fez crescer, foi aquilo que me forjou, entendeu? Me ajudou a forjar mais e mais e mais, a poder continuar a seguir treinando. Eu digo o seguinte, ter um calibre Supercopa hoje em dia, vocês não têm ideia o quanto isso facilita, né? Porque a gente compara, eu pelo menos comparo isso com a minha vida esportiva, a dificuldade que era poder ir em stand de tiro, levar as armas, não sei o que, papá e tal, e para organizar uma prova, tudo que gerava, para poder passar segundos, entendeu? E aqueles segundos de prova, no final do dia, serem maravilhosos por anos na sua vida, né? Hoje o que acontece? O Demetrius conseguiu desenvolver o alvo de 4 cores, entendeu? E fazer e criar uma modalidade ou uma forma dinâmica, gostosa, divertida e rápida e até mesmo barata, cara, sabe? É um negócio legal de você ir no seu standzinho próximo da sua casa, fechado ou aberto, pega o seu equipamento, até mesmo alugando o equipamento no próprio stand, a sua munição ou a munição comprada no próprio stand, com acompanhamento, ou seja, correto, entendeu? Para que seja feito também de forma mais que segura, para que você não faça isso sozinho, né? Até mesmo se quiser fazer sozinho, até dá para fazer, mas não é o legal, né? Porque precisa ter um acompanhamento para registrar o resultado. Mas isso é que é o legal. Agora, o mais importante que o pessoal tem que entender é o seguinte, eu uso um exemplo que é assim. Quando a gente começa a aprender a dirigir um carro, né? Então muitos agentes passaram, pelo menos eu passei por isso, o pai e a mãe levava a gente para dirigir numa fazenda, né? Onde era mais seguro, dar uma voltinha no domingo, numa quadra e tal, né? E a gente já sabia, já sei dirigir. Aí, não, tem que ir na autoescola, obrigatoriedade, ir na autoescola. Aí você fazia autoescola, agora sim, eu já sei dirigir, né? Tirava a carteira de trânsito, sou um condutor de auto. Na verdade, você não é um condutor de auto. Você está começando uma vida, né? Quer dizer o quê? E todo dia que a gente andava com o carro, entendeu? Os cagaços que a gente passava com o carro, subidas, embreagem, vocês aqui em Minas mais ainda, que tudo sobe ou desce, né? E tal. Então, essas oportunidades do dia a dia é que fez com que nós aprendêssemos a dirigir, que é aquela habitualidade. Sim. Então, eu acredito muito na habitualidade. E a Supercopa é uma habitualidade espetacular, que tem que estar na vida da gente que decidiu ter uma arma de fogo. Porque eu vejo o seguinte, as pessoas fazem um curso de tiro, né? Teve uma época que eu me dediquei mais aos cursos de tiro. E eu sempre falei isso para eles, não pense que você vai sair daqui com esse diploma na mão, pensando que você sabe. Não, você não sabe ainda. Você tem um caminho hoje, você tem um plano. Você tem que seguir esse plano. Então, todo curso de tiro, quem fez curso de tiro comigo, tinha atrás do diploma o que você tinha que fazer para dar continuidade, entendeu? O seu treinamento, né? Sempre baseado em cima dos fundamentos de tiro. Personalíssimo. Exato, então, para que você pudesse seguir aquilo e dar continuidade. Por quê? O cara fazia um curso, e como fazem hoje, sai de um curso, eu sei, não sei o que, então não sabe nada, porque daqui 15 dias você não sabe nem mais seu nome, entendeu? E é o que acontece, você tem que continuar treinando, você não pode parar de fazer, né? Então isso, o que eu gosto de tudo isso que eu vejo, eu sou uma pessoa que acredito muito no treinamento, é o que consegue fazer com que a gente sempre evolua. Né? Pessoal, e é um diferencial, viu? Quando eu fui treinar em São Paulo com o Tatai, tinham vários atiradores como o Daniel Sardá, o Antônio Adolfo foi comigo. Sim. E tudo mais, a gente... O próprio, como chamava ele, o Saldanha, como chama, o Jaiminho. Mas acho que foi numa turma
Foi numa outra turma. Foi, o Jaiminho entrou. O Jaiminho, que é um tremendo atirador. Jaiminho tinha o quê? 15 anos? Nem lembro. Daniel Sardá devia ter 13 anos. Daniel, época de ouro. Imagina você ter uns 14, dando curso com 13 anos de idade. E é uma coisa legal, porque o Tatai, ele entregava pra gente esse diploma, mas o diploma era as fotos, as nossas fotos do andamento do curso, Sim. Né? E aí não só aprender os elementos do tiro ali, né? Você saber de fato como empunhar, a preparar o gatilho, a esmagar o gatilho, né? A fazer a visada, traçar a linha de visada, mas também a transição de alvo, o deslocamento de posto para posto, né? Seja de lado ou para frente. Isso é uma coisa muito bacana. Então, esse ensinamento, ele fica pro resto da vida. Eu lembro como se fosse ontem, né? Ou como se fosse hoje, né? Porque vendo pessoas, né? Eu tive uma sorte muito grande, né? Porque eu te conheci logo no início, né? Da minha jornada dentro do tiro. O Frota, eu fico até com medo de esquecer alguém, mas o Frota, o Heraldo, né? Um grande tio, além de amigo, tiozão Heraldo, né? O Frota, o Vag, né? O Pêssego mesmo, né? O Murilo Cobus, que voltou a tirar agora, que eu lembro naquela época. Advogado, e dos advogado, bons, né? E olhando ali outras inúmeras pessoas, obviamente, né? Aqui em Minas Gerais, o próprio Dr. Stali, o Alício, né? Eu fico com medo, eu com certeza vou esquecer alguém, mas assim, um grande companheiro que eu tive nas minhas andanças pelo Brasil, né, competindo, foi o Léo Hamilton, né? Que é um grande irmão, né? Que estava sempre comigo ali, a gente estava sempre trocando ideia e competindo entre nós com toda aquela situação muito saudável, né? A gente passava, como você mesmo falou, a gente era o árbitro e fazia tudo. O atleta, e a gente conseguia separar exatamente essa situação toda. Por quê? Porque o crescimento ele é importante. Mas aí a gente vê uma coisa, né? Naquele momento a gente tinha uma dificuldade muito grande para N questões, né? Entre elas, armas de competição, calibres competitivos, né? Equipamentos, acessórios, né? Que a gente pudesse ter para poder competir de igual para igual, não aqui no Brasil que estava iniciando, mas lá fora, nos Estados Unidos, né? Principalmente nos Estados Unidos e no mundo inteiro, nos campeonatos mundiais, né? O campeonato mundial que você foi lá na Inglaterra, que eu acabei não indo, em 83. Em Bisley. 83, se eu não me engano. 93. Que o Heraldo rebentou o joelho, né? O Heraldo rebentou em Bisley em 93, Mundial da Inglaterra. Conta essa história do Mundial lá. Ou a do Heraldo. Da Inglaterra, não. Do tiro. Bisley, né? Simpática a prova, tem diversas passagens que são divertidas, né? Se for falar. Né? A nossa chegada também no aeroporto de Heathrow, com munição e armas, né? Quer dizer, os ingleses eles não estão acostumados, né? E para nós é tão comum viajar com arma, munição, ainda mais naquela época, mesmo que fosse, vamos dizer assim, era uma coisa nova, né? Para nós era muito normal viajar. A gente viajava o tempo todo com arma de fogo, estava sempre com munição. A gente só falava daquilo. A gente saía para jantar, falava de arma e munição. A gente saía para se divertir, arma e munição. A gente assistia filme de tiro, entendeu? Era só aquilo. A gente vivia aquilo 24 horas. Então chegamos lá e a polícia preparada para receber as delegações. Calma, estavam preparados, né? E eu pensei também, britânico é um português que deu certo, vamos ver, devem estar preparados, né? Nos receberam, colocaram numa célula de controle, né? A equipe brasileira, ou parte dela, né? E tal. Aí chegamos lá, eu coloquei minha munição e eu levei a granel, né? Como eu estava na CBC naquela época, eu não levava na caixinha. Eu nunca fui muito assim, muito, vamos dizer assim, em espanhol dizem prolijo, né? Como é que eu posso dizer? Muito organizadinho com a munição. Você sabe, eu jogava tudo lá e tem que funcionar igual, entendeu? E quando eu abri a caixa de munição, entendeu? O cara, olhou, quantas munições tem aqui? Falei, acho que tem umas 1000, né? Ele olhou para mim, como acho que tem umas 1000? Você declarou quantas aqui? Acho que eu declarei umas 1000, né? Falei, não, temos que contar. Falei assim, help yourself. Eu falei para ele, pode começar a contar, porque você não vai acreditar na minha contagem, porque eu já declarei 1000, né? Aí ele começou a contar. Aí foram chegando os outros brasileiros na mesma cela de controle e estavam também mais ou menos na mesma situação. Eu acho que aquele policial, quando viu, falou, isso aqui vai demorar a semana inteira. Vou ter que acreditar. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fechar e assinar e dar ok neles, né? Porque as armas iam para o stand de tiro separadas da gente. A gente não podia andar com as armas na Inglaterra. Então,
A gente recebia, fechava, lacrava, e recebia as armas depois lá no campeonato, né? Essa é uma, né, das passagens. A outra foi do Heraldo, né? Divertidíssima, porque tinha um estágio que a gente começava em cima de uma caçamba de uma caminhonete e saltava da parte de trás até atingir o solo para fazer o estágio. Como na Inglaterra, vocês sabem que chove o tempo todo, o país que mais chove na Terra, entendeu? Que é água pura, né? E fomos recebidos com muita água, aquele campeonato, choveu basicamente todos os dias, né? Tanto que eu até falava, não adianta secar o óculos, se acostuma que dói menos, entendeu? Usa ele molhado que não vai adiantar você ficar secando, porque antes de começar a prova, se você secar e esperar o bip, na hora do bip já tá tudo molhado, entendeu? Então, todo mundo saltando, inúmeras pessoas no mesmo lugar, pau. É óbvio que o solo cedeu, então ele foi abaixando e de forma irregular. O inglês, que é um português que deu certo, resolveu a ideia, vamos colocar palha, né? Colocaram palha por cima para evitar um escorregão e tal, mas criaram o quê? Um local totalmente desuniforme e meio fofinho. Entendeu o que acontecia? Você não sabia se estava indo numa superfície plana ou côncava, né? E o coitado do Heraldo, né? O Heraldo a gente conhece, não é o mais atlético dos atletas, né? A gente conhece ele, é um cara divertido. Ele tá escutando. Não, tudo bem, Heraldo, vai um recado aí. Hoje não sou aquele atleta também. Mas até aí tudo bem. Mas o Heraldo é uma pessoa, além de divertidíssima, é um companheiro de viagem que não tem igual. É rir 24 horas com ele. Ele dorme e faz todo mundo rir com ele dormindo mesmo. Quando ele saltou, entendeu? Ele virou o joelho. E o Heraldo não faz nada na vida sem chamar atenção. Deu um grito, né? Aquele grito ecoou, acho que não foi em Bisley, foi na Inglaterra. Londres ficou sabendo que ele torceu o joelho pelo grito que ele deu. E nós ficamos todos assustados também, né? Enfim, parou tudo, né, com o grito que ele deu. Pega a arma aqui, vem o juiz, vem o RO, não sei o que, chama a ambulância e tal. O Heraldo, ele sempre fumou, né? Então a gente tinha o Heraldo no chão, né, que às vezes gritava de dor. Pedindo cigarro. Não pediu cigarro ainda, né? Aí eles pediu para vir a ambulância. Tava o doutor, na época, Maurício Lemos Freire, excepcional amigo. Mando um abração para você, Maurício Mal, você sabe disso. Você é um cara que eu admiro bastante, uma amizade também daquelas que são eternas. Somos dois, né? Um cara muito bom. E o Maurício tinha uma experiência, ele era paramédico na época, né? Eu até depois fiz um curso de paramédico que eu vi que era necessário fazer. Aí o Maurício colocou ele numa posição mais adequada, cortou, no caso, a calça dele para ver como é que estava o joelho, e enquanto a gente estava lá falando com ele, de repente eu falei assim, Heraldo, cala a boca e para de gritar. Eu peguei um cigarro, eu mesmo acendi para ele, enfiei na boca dele, pum, de repente ele fumando para de falar, né? Funcionou, que ele parou de falar, né? O Maurício fez mais ou menos os primeiros socorros, viu mais ou menos o que estava acontecendo, quando chega a ambulância do stand. Quando chega a ambulância do stand, quando eu olhei a moça saindo, eu falei assim, nossa senhora, né? Era uma inglesa, 100% inglesa, né? Eu não vou nem discutir o aspecto. E a gente era muito brincalhão naquela época. E naquela época fazer bullying e tal fazia parte da nossa vida, entendeu? Pisar no sapato, cuspir na comida para ninguém pegar um pedaço, cuspir dentro. Tô falando sério, isso acontecia. Pegar uma cerejinha, quem sabe o que é uma cerejinha, sabe o que é uma caçulinha, né? Que era o dinheiro que dava para comprar aquela garrafinha de Coca-Cola pequenininha. E quando eu tava na fila, entendeu? Guspia, porque se você não fizesse isso, quando você desse volta, que dá um pouco, não sei se chegava sem nada, né? Então era sobrevivência, né? Então eram coisas divertidas, que a gente tem isso, que pelo menos eu tenho, com 63 anos, falo isso com muita naturalidade, entendeu? Eu conheço um francês, se o cara é pequenininho, é francesinho, entendeu? Eu não tenho o menor problema de chamar ele assim, assado, porque eu não tô querendo diminuir ele nem nada, é simplesmente um pé grande, um sapatão, sei lá, né? E tal. Mas o que aconteceu? Veio aquela inglesa robusta, né? E não era vamos dizer assim, das mais lindas que eu poderia, assim, falar, né? E tinha uma cara de brava, além disso, né? E quando sai da caminhonete, a caminhonete até mexeu, né? Falei, meu Deus, né? Aí quando eu olhei pro Heraldo, eu falei, Heraldo, eu tenho uma boa e uma má notícia, né? Falei assim, o que você quer? Não, tem uma boa, fala boa, vai. Eu tô fudido aqui, né? Falei assim, chegou a ambulância. Pô, e a mala? Você vai saber já quando chegar a enfermeira. Né? Quando ela chegou, ela meteu a mão na boca do Heraldo. É a única coisa que você não precisa, né? Bom, pegou o Heraldo, levou ele embora, então ele apareceu depois, um dia depois.
não curado, mas todo enfaixado, e ele continuou atirando. É mesmo? Continuou atirando. O Heraldo é um valente, né? A gente tem, nossa, são inúmeras as histórias. A gente também hoje estava conversando sobre Visby, sobre, né, várias outras competições. Visby foi Gotland, né? O europeu. Gotland. Eu peguei uma carona, mas essa história nós vamos deixar para depois, porque agora eu queria tratar contigo um outro ponto. Quer dizer, com vocês dois, né? Que é exatamente a luta, quem luta pelo tiro no Brasil hoje, né? E a gente vê, eu tenho uma preocupação muito grande de levar informação precisa e segura para todo mundo, né? Então nós acabamos ali criando a Triggers Magazine, que é uma revista, já está na sua 6ª edição, né? A gente conseguiu fazer várias edições dessa, português e inglês, né? A gente quer dar continuidade ao projeto também nos Estados Unidos, né? A gente tem ali uma possibilidade, mas acabou que, né, há cerca de 1 ano e meio atrás eu sofri um acidente, acabamos tendo que reduzir um pouco todo o esforço que a gente estava tendo, mas a revista continua, ela tem ali vários reviews de armas, né? A gente tem ali várias informações seguras e precisas sobre as normas, né? Sobre os novos decretos, né? A IN 311, a 312, né? A portaria 166, a nova portaria sobre importações, a 2566, e a gente acabou com isso, uma coisa que muito poucas pessoas conhecem, mas é a luta que nós acabamos criando, né, entre um grupo muito pequeno, que é através da ABIAMB, né, Associação Brasileira de Importadores de Armas e Materiais Bélicos, onde a gente se preocupou muito lá atrás nessa transformação toda, e a gente acabou indo ali buscar, né, algum conhecimento, um diálogo para a gente poder conseguir fazer com que o impacto que a gente acabou sofrendo fosse um pouco menor, apesar de muitas questões ali que a gente tem de conversar, mas eu vejo muito isso no início, quando vocês começaram, como você falou o nome do Pinho, do Frota, né, e de vários outros como, né, Freire e tudo mais, mas a gente teve ali um primeiro presidente da associação, que depois se transformou em confederação, que foi Crécio de Castro. Não, a associação primeiro, porque a associação veio primeiro a associação, né? E a associação precisava depois de federações para a gente poder criar a confederação. Né? Então, primeiro foi trazer da Europa a regional, né? A presidência regional, que foi o Antônio Carlos de Pinho. Se você for ver Antônio Carlos de Pinho, ACP, coincide com 45 ACP. Foi o primeiro diretor regional da IPC. Da IPC Brasil. Começou com ele trazendo, era uma tremenda pessoa, trabalhava numa empresa chamada Pinholac, vendia tintas, né? E ele trabalhava sempre no balcão, porque ele era o filho do dono, né? Mas o pai mandava ele trabalhar, né? Então ele tinha que levantar a calça com as mãos sujas, né? Era muito divertido ver. Ele tinha um vício de fazer assim e... Então sempre quando ele ia atirar... Ele fazia a mesma coisa, então era divertido. Esse foi o nosso primeiro presidente, né, da Regional Brasil. Diretor regional. Exato. Quem nos ajudou a criar a associação primeiro, quer dizer, nos orientou desde o início, foi o Dr. Grécio de Castro, né? O filho dele hoje ainda está vivo, que é o Paulo de Castro. Sim. O Paulinho, para quem não sabe, ou seja, foi o criador da empresa Shooters, que fazia aqueles... o Grécio também está vivo, não? Não sei se o Grécio está, não sei. Acho que ele mora na fazenda, lá no Mato Grosso, alguma coisa Pode assim. Até ser que ele era fazendeiro. Mas é bom, depois entre em contato com a gente, vamos trocar Grécio, mais ideias. Né? Devemos muito a você, sabendo do seu esforço como o advogado que nos ajudou a conseguir chegar à Confederação Brasileira de Tiro Prático, né? Mas foi o Paulinho, quem lembra daqueles primeiros speed loaders, entendeu, para revólver, foi o Paulinho que trouxe com a empresa Shooters, foi quem fez, no caso, outro dia eu vi um atirador, ele pegando munição por munição, poder deixar parecido, não conhece um speed loader, não tem um speed loader, pelo amor de Deus. E ele vende até hoje, ele tem ali a fábrica ainda que vende. E aí logo em seguida, depois do Crécio, veio o Frota. O Frota foi o segundo. O Frota assumiu, acho que em 1995. Logo em seguida fez o Campeonato Mundial aqui no Brasil. 96. Né? E porque ali foi o seguinte... se não me engano, até 2000... O Frota... Não, até 2003. Porque depois veio você. Não. Na verdade, de 2000 a 2003... O Coronel Atos, a gente estava esquecendo o Coronel Atos, o doutor Edson Gasta Azul, o Paulo Zanquizak, o Cláudio Anes e tantos outros. Célula do Rio Grande do Sul. E aí eu acabei entrando como vice-presidente na confederação no lugar do Coronel Atos.
né? Eu tenho até um programa com ele na Visão Play, assistam, chama Bate-Espoleta. Tá eu, tá o doutor, tá o Mário, o Carlinhos e o Coronel Atos, né? Um pouquinho antes ali, infelizmente, do o Atos, eu chamava o Atos de Patton, né? O General Patton, né? Ele era, apesar de baixinho, né? E tal, ele tinha uma atitude, assim, enorme e outra coisa, nos ajudou em todos os aspectos, né? Todos, né? Todos. Sem ele era muito difícil, porque ele peitava Brasília, peitava general, fazia a prova, vai acontecer. Não, e fez acontecer o Mundial em 96, né? Eu acabei participando também, o Frota me ligou em ali. Em Brasília, no estande da prova, na frente dos Dragões. General Darcy Lázaro, estande General Darcy Lázaro. Na frente dos Dragões da Independência. Eu lembro que eu tava no trabalho, aí o Frota me ligou e falou assim, cara, a gente precisa de 100 Pepper Popper. A gente conseguiu a doação para ele, consegui fazer um contato ali com a Uzi Minas e acabou doando 100 Pepper Popper pro evento. E depois do Frota acabou vindo o Heraldo. Né? Sim. O Heraldo veio e depois eu vim. Eu digo que esses 4 primeiros presidentes, né? Eles 5, na verdade, colocando o Pinho como o diretor regional, que startou o Pinho é o primeiro, foi quem startou tudo. E outra, pagava do bolso, Demetrios. Tudo isso era pago do durante bolso. Muito tempo. Porque somente do esforço que a gente fazia, e a Kelly tá aqui para não deixar eu mentir, porque eu não minto em relação a nada sobre essas coisas, né? E a nada mesmo, a gente tem ali exatamente o ponto sobre o nosso... a nossa entrega, né? Nós deixamos de trabalhar, né? Deixamos o lazer, deixamos a família para poder estar ali trabalhando, né? Pela estrutura de uma entidade que hoje a gente sabe, né? O tanto que é forte, o tanto que conseguiu conquistar espaço e tudo mais. Mas esse espaço ele tem que continuar, a gente tem que continuar abrindo mais espaço. Não adianta a gente ter uma modalidade ou 2 modalidades, a gente tem que ter várias modalidades no Brasil para a gente fazer com que, de fato, o tiro ele cresça de uma forma que a gente consiga trazer o máximo possível de praticantes, né? Que vão estar ali iniciando a jornada, né? Mas hoje muito mais fácil, eu diria, porque a gente tem ali exatamente, né, um conhecimento de causa muito maior, né? Uma participação muito maior, né? Eu também acabei sendo membro do Conselho Consultivo. Hoje eu sou membro honorário do Conselho Consultivo do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados, né, e trabalhei muito para poder estar ali. A gente levou muitas sugestões, muitas propostas, né, para poder exatamente a gente conseguir equilibrar. E então, acho que as pessoas precisam conhecer um pouco... Sem falar a confiança do Exército com você. Né? E uma coisa que poucas pessoas, eu acho que algumas pessoas até sabem, mas o nível técnico que você traz da informação sobre as armas, os equipamentos, né, a própria competição, o desenrolar, coisa que a gente aprende. Eu discuto com a Kelly muitas das vezes, como que ela, obviamente, o nível de prática dela é muito amador, é muito dentro do stand ali, ela não tem aquela questão como a gente fazia antigamente de ir para o stand e dar 300, 400, 500, 700 tiros treinando, né? É uma competição muito mais, né, de muito mais pega e faz acontecer e atira super bem, né? Porque tem todo esse carinho de ter esse conhecimento e etc. Também está no DNA dela. Também está também, né? A família que sempre gostou também de arma e tudo mais. Então, e a gente vê o qual é importante, né, as pessoas que lutam, né? Quem mais você lembra que continua lutando, que lutou por a gente estar hoje nessa situação que a gente está, né, de desenvolver o esporte cada vez mais, apesar de todas as dificuldades que a gente vai continuar lutando, né, sempre em relação ao momento que a gente vive. Eu acho que lembrar das pessoas que sempre lutaram e lutariam de forma incondicional, como nós todos, né, que estamos nessa fazem anos, né, e buscando simplesmente uma coisa só, a nossa diversão em fazer aquilo que a gente gosta. Né, independente de qualquer tipo de resultado, ou esportivo ou financeiro. Eu acho que a gente deveria saber lembrar um pouco mais dessas pessoas, entendeu? Porque eu me lembro que nas provas de tiro olímpico, eu participava de provas Guilherme Paraense, Dr. Mário Sobia, entendeu? Que eram atiradores da época, né? Valdemar Capucci, Aloysio Mota, porque era um respeito que a modalidade levava em reconhecimento aos atletas. Sim.
que fizeram a coisa acontecer. Né? Então eu vejo que no tiro prático isso não existe esse reconhecimento, prova Antônio Carlos Zepenho. Sem ele nada disso teria acontecido, se ele não tivesse trazido, entendeu? No caso, a regional para o Brasil, entendeu? Se não tivesse prova Maurício Lemos Freire, Atos, Coronel Atos, entendeu? Eu fico até agora, infelizmente, né? A minha época já passou, não vai voltar nunca mais, etc e tal, mas eu fico até agora um pouquinho triste de não ter feito isso na minha gestão, né? Porque na minha gestão a gente conseguiu crescer muita coisa, mas que realmente esse reconhecimento por quem iniciou, por quem startou, por quem deu ali esse pontapé inicial. De repente vai conseguir com a Supercopa, que é uma tremenda modalidade. A gente pode homenagear esses nomes. E tentar trazer esse pessoal para cá também, vamos dizer assim, esse tatame, para que eles dessem também, assim, faz um relato do que foi para você. Entendeu? O que te motivou? Essa modalidade online, né? Lógico, o Demetrios plantou isso daí, isso plantou daqui essa que a gente sementinha, tá fazendo, né? E vem crescendo, né, ele continua buscando ali na Supercopa um nome que eu acho que, né, talvez faltou aí, vocês lembraram, o General Terra, né? O General Terra também. Não só o General Terra, como o filho dele, como filho, né? Como Terrinha, que é meu irmão. Foi bom você ter lembrado. Nossa Senhora. Mais um ano. Não como chama o General Terra, o Terrinha. Lá em Bel. Júlio César? O Coronel Júlio César. Júlio César. O Major Capete, na época, que hoje eu conheci o Capete como capitão. O próprio Coronel Atos, né? Que era o superintendente lá da Embel e tudo mais. Atos assim, não. Atos não é... Era o Alt. Coronel Alt. Era o único coronel. Alt. O único coronel. Alt baixo. Não, muito... Kelly, tá vendo? As meninas são demais. Essa turma aí, junto com você, né? Junto com o General Terra, para quem não sabe, ele quando dirigiu a DFPC, né, a gente tinha, em 1997, a Lei 9.437. E tinha uma única portaria, a Portaria 1024, de 97. Ela tratava de recarga e tratava do tiro. E o coronel, né, na verdade, o General Terra, assumiu a DFPC. E a preocupação, ele chamou ali as entidades, chamou o tiro prático, né, eu tive a oportunidade de ir, de conversar, estava no meu início ali sobre essa questão com o Frota, tinha me colocado como vice-presidente, poder fazer exatamente o que o Coronel Atos fazia, que é esse intercâmbio com o Exército, e o General Terra chamou a gente para poder discutir e tudo mais, e em 2001 sai a primeira portaria do atirador, a 004. E junto saiu a portaria do caçador, a 005. E aí já tinha uma portaria do colecionador. Né? Que era 001, depois foi a 024. Esse foi o início do CAC. Foi assim o início começou o CAC. Ali. E o General Terra sempre teve uma preocupação muito grande exatamente com isso. Eu lembro de várias passagens, logo em seguida veio o General Rosalvo, que também deu para a gente uma abertura de diálogo muito grande, tem um agradecimento imenso. Sem dúvida. Né? O General Pedrosa Rego, né? O Barroso Magno. Assim, a gente sempre esteve presente na DFPC exatamente para a gente poder trabalhar essas questões do entendimento, da uniformização, da padronização dos processos. Né? Uma coisa que a gente sugeriu agora à Polícia Federal, que eu vou precisar organizar com mais tempo, né? Que é seminários e simpósios dentro de grandes eventos como a LAAD, a Latin America Defense. Eu acho que tem condição da gente fazer ali um bom simpósio, né, para a gente poder, para o próprio Exército, a Polícia Federal, poderem apresentar todas essas questões, as mudanças, né, todas essas nuances que estão acontecendo hoje, para que a gente tenha o melhor entendimento, né, com as partes, né, com quem está ali representando. Ó, Kelly, você lembrou isso? General Terra, me perdoa, hein? Terrinha, meu grande irmão. Essas pessoas, sabe, me dá... Eu sou uma pessoa hoje, eu me emociono às vezes mais, né? Antes eu me emocionava muito menos. Acho que vai ficando velho, a idade vai se ficando velho mais. E tal. Hoje eu me emocionei bastante, talvez não deveria, mas eu falei, você viu do fundo do coração, entendeu? Eu falei umas verdades que deveriam ser faladas. Sim. E eu acho que eu me senti muito melhor depois de ter falado para as pessoas que eu falei e vi que foi escutado. Eu me senti muito bem, entendeu? É como você apanhar e depois de apanhar você poder falar que deve, sabe? E falar tudo bem. E você sai com outro ar, né? Então, quando você fala esses nomes, eu lembro desses momentos que foram divertidíssimos, né? Eu falei para você vê, eu tenho uma paixão muito grande
por Minas Gerais, né? Minas Gerais foi onde, que para mim, eu sempre, quando precisei, tive, né? Sempre que eu precisei de resultado, eu vim aqui em Minas Gerais, eu não sei o que acontecia, entendeu? Mas eu era abençoado em conseguir coisas que para mim eram impossíveis, né? Eu tenho isso no meu coração, né? Eu não tive isso em outro estado, então essa lembrança eu sempre tenho. E das pessoas que tiveram ao nosso lado, Sim. né? Isso, e aqueles que já foram, também, como o próprio Atos, né? E outros mais. Então, trazer esses nomes aqui nesse tatame aqui é sensacional. Sim. Poder falar desse pessoal, poder homenagear ele seria melhor ainda, porque seria dar crédito, entendeu? Seria respeitar, entendeu? No final do dia, que é o que eu peço para meus filhos, saibam respeitar. Entendeu? Essa questão que você colocou ali da Copa, do reconhecimento das pessoas, não depois que elas já foram, mas enquanto elas estão aqui, né? Igual eu falo, dá flor para mim quando estiver viva. Depois que eu morrer, não precisa mais, não, tá? Aí você me dá oração. A Kelly falou uma coisa que eu costumo falar. Eu senti muito, quando minha mãe morreu, eu não fui um filho que falava muito, eu te amo, minha mãe e tal. Falei muito, entendeu? Quando ela morreu, eu falei para ela. Mas eu vi que era muito tarde. Entendeu? Então a gente não pode esperar esse momento. Eu quebro muito isso com minhas irmãs, né? Meu pai está aí, graças a Deus, com 96 anos, forte, determinado em viver e quer viver muito. Ele fala que ele quer chegar aos 100, estou esperando esse 100 chegar. E vamos comemorar. Para falar essa Até questão mais. do eu te amo, né? Do abraço e o reconhecimento, né? Em vida aí das pessoas. E eu fico muito feliz, né? Pelo homem que eu escolhi estar do meu lado, o pai das minhas filhas, porque... não vou me lembrar o nome daquele rapaz lá da Argentina, né? Na época ele era um garotinho. A felicidade dele de chegar, de aguardar o Demetrius quando tinha algum campeonato lá. E eu me recordo que ele fez ele tinha feito uma foto com o Demetrius um ano anterior, né? A data que a gente estava lá, não me lembro o ano aqui agora. E ele chegava, ele ficava desorientado para o Demetrius tirar a camisa. E ele vestia, podia estar suja, suada, fedida, que ele fazia questão de vestir. E aí ele fez uma foto né, com o Demetrius, no ano seguinte ele fez um pôster dessa foto dele com o Demetrius para poder presentear o Demetrius. Então assim, o Demetrius é o ídolo dele, né, o reconhecimento do Demetrius, né, para ele, né, isso daí é muito legal. E a preocupação do Demetrius, né, desde que eu conheci ele, né, ele já vinha aí com a questão do tiro, não só agora na Trigos trazendo, né, legislação, trazendo tudo, fazendo review de arma, mas a preocupação em estar sempre com material de ponta. Material que vai trazer segurança, material que vai trazer resultado, né? Graças a Deus aí a parceria, né? Meu muito obrigado, né, por estar do nosso lado aí com a Springfield e assim, a gente está sempre mostrando o que há de melhor no mercado, né? A gente está sempre à frente aí, mostrando o que é de melhor. Eu falei pro teu marido hoje, quando eu te deixei na mão? Nunca. Nunca. Quando você me deixou na mão? Nunca. Isso não vai acontecer. Sabe por quê? Aqui tem uma amizade muito grande, que é muito, mas muito, muito além daquilo que vocês possam imaginar. Eu espero que vocês um dia tenham isso, de poder contar com essas pessoas. Então, enquanto eu puder fazer algo, eu vou fazer. Quando eu não puder fazer, eu não vou fazer porque eu não posso fazer. Mas se eu puder, eu vou fazer. E outra coisa, eu não só faço porque eu quero fazer e vou fazer, é porque a empresa também vê um resultado. Qual é o resultado? Sim. O resultado de uma pessoa profissional que, através de sua dedicação, de anos, entendeu? Da experiência também, que isso não tem preço, né? Coloca numa revista, né? Tudo aquilo como ela vê aquele mundo, né? A gente costuma dizer nos Estados Unidos o way of life, né? Então, nos Estados Unidos, meus filhos todos foram para a escola americana, né? Que eu morava no Uruguai naquela época, né? Então, o reconhecimento da arma de fogo por parte dos americanos, que eram os professores, diretores, etc., é sensacional, porque, olha só, eu sempre fui colecionador de armas, tenho uma coleção razoável, bacana, né, muito boa, né, e me chamaram uma vez, a professora, né, do meu filho, para eu fazer, eles estavam no tema Segunda Guerra Mundial, né, um dos temas que eu também gosto de falar bastante, né, e pediu para fazer uma apresentação, levar alguma coisa, para fazer uma classe, uma aula, né, legal, divertida, né, mas
mais dinâmica, né? Levar capacetes, uniformes e tal. E eu levei armas. E me permitiram levar armas de fogo numa escola. Agora, só foi possível porque era uma escola americana. E eu levei armas interessantes. Não foi uma pistolinha de chumbinho, entendeu? Não. Levei uma MG-42 alemã, que é uma máquina de guerra, né? Levei um capacete, levei mapas, fiz uma apresentação. Quer dizer, a gente, quando faz a coisa, a gente é intenso, entendeu? A gente coloca a paixão para fora, né? A gente é dedicado e sem ganhar nenhum tostão. Levei um carro militar que eu tenho da Segunda Guerra Mundial, tal, levei lá, fizemos o que a gente chama de walkthrough, né? Tal. O que eu recebi depois? Cada garoto e garota fizeram um desenho, igual você falou, entendeu? E isso me fez lembrar, quando você está falando do Demetrios, né? Eu recebi, que foi entregue para a professora, como eles viram aquela classe, aquela arma e tal. E eu tenho isso fotografado, as pessoas, aquelas crianças, com contato. E é muito sadio. Porque esse é o momento, entendeu? Que a gente procura. Porque quando as nossas crianças não é doutrinada, nós apresentamos a ele, entendeu? Essa confiança que eles têm com os pais ou com os amigos dos pais e tal, são pessoas de confiança. Então, quando nós apresentamos para ele aquilo que muita gente considera um tabu, pelo amor de Deus e tal, muda de figura. Sim. Tá? E essas pessoas com conhecimento, é o que a Supercopa faz, entendeu? E que nós que somos CAC deveríamos fazer e fazer mais, e mostrar mais, entendeu? Mostrar que o nosso conhecimento, além dessa diversão que nós temos quando atiramos e tal, que são momentos únicos também de estar juntos, presentes, né, que o tema não é o tiro, o tema é estar juntos, né, o tiro é a parte, né, é poder usar isso daqui para que vocês, de forma mais natural, cativem outras pessoas também e mostrem esse way of life que nós temos. Você vê, eu, desde os anos 72, a minha infância não foi bola de futebol. Entendeu? A minha infância não foi um carrinho para puxar. A minha infância foi com arma de fogo na mão, atirando e competindo e treinando. Né? Então, isso forjou, no caso, a minha pessoa. Isso é uma pessoa que eu me considero uma pessoa... vocês talvez me considerem também, como vocês me veem. Mas como eu me vejo, uma pessoa que eu costumo dizer pé no chão. Entendeu? Onde eu sei avaliar, no caso... e sei respeitar muito, entendeu? Não só as pessoas com mais experiência e com mais idade, né? Porque meu pai me ensinou, enquanto as pessoas com mais experiência falam, vocês ficam quietos, entendeu? Hoje eu vejo uma modificação muito grande, só que eu não quero nem entrar no ponto, são gerações diferenciadas, né? Respeito também, apesar de não entender muito bem, ter um conflito eu mesmo e não poder compreender o respeito, porque eu respeito muito as pessoas, você sabe disso, né? Então, sim senhor, doutor, eu respeito, entendeu? Porque meu pai me ensinou a respeitar, né? Eu tive boa escola, né? Isso é muito bom. E o tiro faz com que as pessoas tenham esse respeito pela arma, respeito pelo procedimento, respeito por evitar... na minha época tinha um negócio que dizia assim, uma campanha para evitar acidentes, né? Eu acho que vocês vão se lembrar na televisão. Evitar acidentes é o dever de todos. Sim. Entendeu? O que é? É eu não deixar o telefone aqui. Por quê? Ela pode bater e vai cair ou um copo. Então, é uma prevenção. Então, a gente que eu, pelo menos, que tive a minha adolescência, parte da infância com adolescência total, com pessoas que, vamos supor, eu tinha 12, 13 anos, convivia com pessoas de 50 anos. Tá, isso que vocês disseram é extraordinário. Todavia, a gente tem assunto que não acaba mais. Sem dúvida. E a gente vai levar isso adiante em outros programas. A gente vai estar trabalhando exatamente, né, um roteiro sempre bastante dinâmico, interessante. Né? Esse garoto que a Kelly ela mencionou na Argentina, eu tenho excelentes, bons amigos na Argentina. Adoro atirar na Argentina, né? Fui sempre muito bem tratado, né? Não só na Argentina, também nos Estados Unidos, né? Lá com meu amigo Robert, lá em Wichita Falls, né?
Mas nós ajudamos, lembra? Muitas boas lembranças. O Brasil ajudou a Argentina a nascer com tiro prático. Sim. O Brasil foi pioneiro em trazer o tiro prático para a América do Sul. Sim. Entendeu? Até aquela vez, quando fomos para Bisley, Brasil, o Frota, que era o então presidente da Confederação Brasileira de Tiro Prático, levou 7 votos da América do Sul para votar em nome de 7. E trouxe logo em seguida o Mundial para o Brasil, pô. Nada mais justo. Extraordinário isso. A gente tem muitas e muitas histórias para poder apresentar para vocês. Mas nesse momento agora, Tatá e Kelly, nós estamos caminhando para o encerramento. Então, nesse encerramento, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né, para os atiradores que estão iniciando. Bom, deixa eu começar, defendendo a bandeira aqui das mulheres, da luta das mulheres, né? A gente está sempre em luta constante e a luta pelo tiro. Né? Não deixe de participar, não deixe de conhecer. Se você não quer atirar, mas acompanha seu marido, acompanha seu namorado, acompanha ali o seu irmão, o seu pai, para você conhecer um pouquinho mais da arma que está ali dentro da sua casa. Né? Para você perder o medo. Muitas mulheres têm o medo ali pelo desconhecido, o receio. A arma não é perigosa é quando você vai manusear e não tem conhecimento dela. Então, assim, conheça, respeite, trate ela com muito respeito, para que, se caso precisar, você saber usar, né, na hora certa, no momento certo, para uma ação certa, e desmitificar essa questão ali do perigo, né? Então, né, venha para Calibre, faça seus treinamentos, faça seu campeonato, né, pontue ali e vamos fazer a diferença. Vamos somar, vamos dobrar esse número que tem hoje. Valeu, Kelly. Kelly tá fazendo palavras sábias, uma mulher de visão. Muito. Como toda mãe, né? Eu acho que o medo, né? Precisar usar e a arma tá ali, eu faço o que agora? Eu falei uma palavra hoje, durante um momento que depois de tanto tempo, né, nessa estrada, né? Eu falei uma palavra na frente de pessoas, eu nunca tive uma audiência tão grande, né, de pessoas tão nobres, tão dedicadas às suas profissões, e eu vi todos calados. Então eu falei uma palavra para eles que é ignorância, né? E chamar uma pessoa nobre de ignorante, entendeu? E saber fazer isso é muito difícil. Por quê? Eu sou ignorante sobre futebol, por exemplo. E não tem nada mal de eu falar isso. O ruim é quando eu sou um técnico de futebol, né? E me considero ignorante. Eu acho que aquele lembrou coisas assim maravilhosas aqui quando ela falou, deu uma lição aí do que é ser não só mulher, mas mãe, né? E parceira eterna sua. Eu, como mensagem, deixaria aqui muito parecido com o que ele falou, mas eu acho que a gente tem que, como pais, né? É o que eu falava com meus filhos também, né? E foi aquilo que eu fiz também naquela classe, naquele dia de escola com o pessoal. Quando os teus filhos quiserem realmente ter um acesso, porque é um tabu, pessoal, as crianças gostam de arma de fogo, tá? Diga que não é proibido, é só me chamar que eu faço questão de mostrar para vocês. Exatamente. Entendeu? Não é proibido, não tente esconder, não é por aí. Coloque na frente e mostre. E fala assim, não tenha medo. Quando você quiser ver, pegar na mão, tá? Você me chama o teu pai, eu vou lá, pego e mostro como é. Devagarzinho, aqueles nossos procedimentos de checar, tirar o carregador, checar a câmera, blá, 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 a gente passa de forma involuntária, entendeu? Obviamente que é voluntário, a gente tá fazendo, tá instruindo, a criança vê. E o que acontece que é o melhor? Ela é um soldado seu quando você não está presente. Sim. Porque quando ela tiver com uma criançada que tá metendo a mão na arma sem o menor controle, fala assim, cuidado, você viu se tá carregado? Você tirou o carregador? Você puxou o ferro para trás? Entendeu? Não aponte, né? Tem autorização para mexer? Não, é isso, eu não sei se isso vai. Mas eu acho que vai ajudar a evitar acidentes, é o dever de todo, entendeu? Eu acho que eu tenho certeza que vai para frente. Eu faria isso e vou deixar uma a mais. Nunca desistam dos seus sonhos, entendeu? Se o teu sonho é realmente fazer algo, independente daquilo que você gosta, eu faça. Meu pai falou para mim, a minha dedicação com a arma de fogo era tão grande que ele falava, cara, se você tivesse com uma bola de futebol, você já era Pelé, entendeu? Mas eu nunca parei, entendeu? Exatamente. Eu não acho que eu cheguei onde eu queria, mas eu acho que eu consegui, em todos os momentos, fazer o máximo que eu podia fazer. E isso me satisfaz até hoje, nessa intensidade de querer fazer. E o nosso apoio, que você sabe que é incondicional, entendeu? A revista Triggers e
a Supercopa, com o qual nós temos tudo a ver com ela, entendeu? E se você sempre vai ter, porque nós acreditamos naquilo que você também acredita. Sim. Então, nós temos a mesma, vamos dizer assim, nós pensamos igual nesse aspecto. Porque a gente teve uma base muito forte, Sim. entendeu? E essa base nos orienta e nos norteia, entendeu? Para os caminhos corretos, para que todos vocês, entendeu? Também estejam orientados de forma correta. Então, leia. A Triggers é uma revista sensacional. Eu tenho 63 anos de idade, estou nessa parada desde os anos 70. É difícil de encontrar um material legal desse, procurar uma revista que realmente traz. E tá ali, vocês têm na mão, de forma até eletrônica. E a Copa tem que participar, porque isso daqui é o que vai trazer para vocês aquilo que eu falei antes, no caso do dirigir o carro todo dia. Tem que fazer. Sim. Sobre a Triggers Magazine, eu não posso deixar de agradecer, né, a Nath, a nossa jornalista, editora-chefe, né, a Ceci, né, a Cecília, que é a design, que, né, desenvolve todo esse layout de uma maneira tremenda, né? Outros membros da equipe também, que estão ali sempre dispostos a contribuir com isso. Eu digo o seguinte, você, atirador, seja você amador ou profissional, né? Seja você sênior, damas ou júnior, seja você das diversas categorias, né? Policial, o para-atleta, né? E várias outras que a gente tem dentro da Calibre Supercopa, venha participar conosco. Nós temos um tiro em construção para você poder exatamente conseguir desenvolver o seu melhor tiro, né, dentro do stand, né? Segurança em primeiro lugar. Eu digo sempre, segurança, segurança, segurança. Por quê? Segurança no stand, em casa e no trabalho, né? E a Calibre Supercopa, que é referência em competições de tiro no Brasil. Vem participar conosco. Vamos levar ela para internacional. Vamos levar. Vamos, vocês não estão vendo aqui, mas eu tô. Ah, é mesmo. Entendeu? Nós temos aqui um gringo aqui que veio, ele não fala português e está com vergonha de aparecer, mas nós já conversamos com ele, eu não vou nem falar quem é. Não? Tá? Eu não vou falar nem quem é. Nem da onde, nem nada? Nem da onde Vamos ele deixar surpresa pra gente surpresa poder. Que ele vai aparecer na Supercopa depois, trazendo um outro país, fazendo Supercopa para vocês verem também. Bem lembrado, Tatai, Supercopa, Calibre Supercopa Internacional. É isso aí. Aguardem. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a você, obrigado, Kelly. Obrigado, Tatai. Parceirona aqui, eu acho que a gente tem uma vida juntos, né? É isso aí. É isso aí. Tamo junto. Até o próximo episódio. Vamos lá.